E aí, galerinha, como vocês estão? Então, hoje nós vamos tratar de uma coisa que eu sei que vocês devem estar perguntando, tá, mas você está explicando um monte de coisa aí, mas como que eu começo? Como que eu vou começar a minha pesquisa? Eu quero começar a fazer alguma coisa. Como que eu começo a fazer isso aí? Então, eu costumo dizer que tem um monte de livro publicado, mas, gente, eu acho não existe uma fórmula mágica, não tem como assim eu te dar uma fórmula mágica de como isso vai acontecer e como assim como que você já vai começar a sair fazendo sua hipótese, né? Eu acredito que isso vai de pessoa para pessoa. O que eu vou falar aqui agora, então, como começar, eu vou falar um pouco da minha experiência como professor, né? Que já está trabalha algum tempo já no ensino superior, né? Já orientei vários TCCs, PIBIC, bancas, né, orientando mestrados aí, bancas aí que a gente participa. Então a gente começa a ver, a gente aprende muito com isso aí e também vê um pouco dos problemas que as pessoas têm para desenvolver esse interesse e investir de vez assim na área de pesquisa, né? Então, uma coisa que eu vou colocar para vocês a primeira coisa que eu vejo que falta um pouco nas pessoas que querem fazer pesquisa é curiosidade, tá, pessoal? E observação, senso de observação. Então, as pessoas não prestam atenção em coisas muito simples do dia a dia, né? Ou pensam que aquilo é muito comum, leva aquilo como se fosse uma coisa comum. E não começa aquele lado filósofo da gente, que a gente poderia olhar uma coisa e tentar filosofar sobre aquilo, a gente parece que fica acomodado e não tenta buscar explicações mais robustas para aquilo que nós estamos observando. Um exemplo bem assim, ó, por exemplo, às vezes a gente chega caminhando numa área de cerrado e aí tem plantas que caem todas as folhas e tem plantas que não caem. Por que tem planta que cai folha e por que cai todas as folhas? Por que tem planta que não cai todas as folhas? Né? O que difere, por exemplo, quando eu olho numa estrutura assim, a distribuição das plantas verticalmente, por que as plantas que crescem mais têm as folhas menores e elas são mais resistentes, a gente chama de coriácea? Por que as plantas mais de subbosque, na área mais sombreado, né, elas têm as folhas maiores e folhas membranáceas? Por que isso acontece, né? Então, às vezes as pessoas olham aquilo e tem gente que sai caminhando olhando para o chão, não que no chão não tenha coisas boas para observar também, mas não prestam atenção em coisas que são, às vezes, que parecem ser simples, mas não são, né? Então, uma coisa que eu aconselho é que você seja mais observador, observe os detalhes, preste mais atenção. Quando você estiver caminhando, assim, preste atenção. Você vai ver tanta coisa legal, né? Então, um conselho, seja mais observador, tá? E seja mais curioso, tá? Tenha curiosidade. A segunda coisa que eu coloco para vocês, seja uma pessoa mais ativa também, né? Tem gente que até quer, mas bate aquela preguiça, né? Assim, lascar, parece que tá carregando a preguiça na costa. Se tropeçar, aí vai longe, né? Então, não pode ter preguiça, tá, pessoal? Tem que ser uma pessoa ativa, tem que estar disposta, né, a tudo, a ler, a ir para campo, coletar informação, analisar, ter paciência, né? Então, seja uma pessoa disposta, né? Demonstre que você está disposto a aprender, tá? Então, isso é uma coisa... Às vezes a gente observa um fenômeno, como eu acabei de falar, e a gente acaba querendo explicar isso de uma forma muito simples. Não que, assim, a gente vai observar depois, para não ficar assim, mas quando eu explicar a hipótese nula, mas você falou que a hipótese nula, o que é a hipótese nula? É a explicação mais simples para um determinado evento, né? Mas você falou que não é para a gente pensar coisas simples. Não, mas a gente vai observar que tem uma lógica da hipótese nula, né? Que não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Mas, às vezes, o caminho mais fácil não é o melhor, né? Então, às vezes a gente tem que ser um pouco mais ativo e às vezes a gente vai pegar caminhos difíceis, mas no final vai valer a pena. A gente chega cansado, mas a satisfação de ter alcançado alguma coisa é muito gratificante, tá? Então, seja uma pessoa proativa, uma pessoa ativa, né? Não tenha preguiça. Outra coisa a biologia é muito ampla, tá, pessoal?
Eu estou colocando isso porque tenha calma. Às vezes você pensa assim, você começa a ler uma coisa, aí quanto mais você lê, aí você parece que não sabe nada. Isso é bom, né? Isso é bom, porque você começou a perceber que você sabe muito pouco sobre uma determinada coisa. Então, quanto mais você lê, você vai vendo que você precisa entender outras coisas para entender aquele pontinho que você, naquele primeiro momento, você achava que era tão simples, e você vê que tem tanto conhecimento de biologia por trás daquilo, que você vê que você sabe pouco. Então, por isso você tem que ter calma, né? Então, você começa ali, nossa, tá difícil isso aqui, eu não estou entendendo. E principalmente, isso acontece muito, tá, pessoal? Quando o pessoal vem fazer TCC, aí você lê isso aqui, a pessoa volta toda variada, toda perdida. A pessoa não conseguiu entender isso, eu nunca vi falar disso, eu nunca vi falar daquilo. Isso é comum, né? Então não tenha medo. A biologia é uma área muito vasta. Então tenha calma, tá, pessoal? Porque se você é uma pessoa curiosa, observadora e ativa, você vai conseguir superar essa dificuldade, tá? Então tenha calma, a biologia é uma área muito ampla, ninguém nasceu sabendo tudo. Eu, particularmente, leio. Eu gosto de ler porque toda vez que eu leio eu vejo que tem uma coisa nova. E sempre está saindo coisa nova na ciência. Isso que é para mim que é desafiador, você aprender coisas novas, né? Então, não desanime, tá? Então, assim, a biologia é uma área muito ampla. Você vai fazer graduação, mestrado, doutorado, você vai dar aula até morrer e você não vai aprender tudo, tá? Na área que você escolheu, né? Então, fique calmo com isso, tá? Uma coisa que é interessante é quando quem está entrando na biologia, sempre acontece assim, você entra na biologia, aí tem aquele professor que começa a dar aula, aí você fala, nossa, me apaixonei, eu quero fazer isso aqui. Aí você fica vidrado naquilo, aí você cega para as outras coisas, né? Para as outras disciplinas. Porque você fissurou naquela disciplina, você se apaixonou naquela disciplina, de uma certa forma que você não se permite a se entregar para as outras disciplinas, né? Então, por isso que eu sempre falo, seja namorador na biologia, né? Não é namorador, nos dois jeitos se quiser, né? Mas seja namorador, por quê, pessoal? Para te permitir namorar as outras disciplinas também, se permitir conhecer as outras disciplinas, para você ter certeza, né, do que realmente você gosta. Então faça todas as disciplinas igual, dessa aqui eu não gosto. Tudo bem que você não gosta, mas se dê o direito de aprender, né? Não crie resistência para aprender. Porque depois pode ser que não seja quando o professor começa a dar aula, não seja aquilo que você pensava que era, né? Então, assim, um conselho. Não se apaixone, não tem aquela paixonite aguda que não te permite não te permita conhecer de corpo e alma também as outras disciplinas. Então tenha cuidado com isso aí, que isso é uma coisa que às vezes acaba deixando a gente meio restrito, né, e perdendo a oportunidade de conhecer as outras áreas da biologia, tá? Outra coisa que eu dou conselho, então, principalmente quem está entrando, visite os laboratórios, pessoal. Nenhum professor vai achar ruim, né, que você vá lá e fala assim, professor, eu posso vir aqui acompanhar, ficar olhando seus alunos trabalhando. Isso é ideia também, me ajudar lá, mexer um pouco para você aprender a entender da rotina de um laboratório, como se dá uma rotina de trabalho. Até tem uns alunos que falam, não vou lá porque, por exemplo, no meu caso, não vou lá porque o professor é bravo e tem uma cara feia, né? Aí eu falei, rapaz, cara feio é genético, né? Então, se você vai esperar eu ficar com um cara bonito, sei lá, no meu laboratório, tu não vai nunca, né? Então, se o professor tem cara feia, encare, vai lá, né? Ele não vai te falar, o máximo que ele vai falar é não, né? Que não tem como, talvez por espaço físico, né? Alguma coisa que realmente não dá para receber um estagiário, mas vai lá, faça estágio, faça monitoria. Se der certo, faça PIBIC, né? Faça um PIBIC para você se introduzir no meio científico. Então, olha o tanto de possibilidades que tem de você entrar no meio da científica. Existem várias, né? Estou te dando algumas coisas que eu observo que os alunos não têm medo de ir lá falar com os professores para ir visitar o laboratório, ver como que é a rotina. Eu vejo que muitos alunos não fazem estágio, está lá o laboratório, pode ir lá ajudar o pessoal que está fazendo pesquisa, está fazendo TCC, está fazendo PIBIC, está fazendo mestrado. Eles poderiam ir lá no laboratório ajudar para aprender, mas tem medo de ir, né? Muitos professores têm medo de fazer um PIBIC porque pensam que é uma coisa de outro mundo, que não vai dar conta, não sei o quê, mas não é nada de outro mundo, né?
Aí, depois que você então conseguiu dar essa passeada, pessoal, que você já conseguiu fazer, se entregar para disciplinas, que você conseguiu fazer um estágio, conseguiu visitar o laboratório, permitiu conhecer um pouco da biologia, acho que você já tem uma bagagem aí, então, para escolher um campo específico para você trabalhar. Vamos supor que você gostou da botânica, mas mesmo assim dentro da botânica não dá para fazer tudo. Aí porque tem morfologia vegetal, tem taxonomia, tem fisiologia, tem anatomia, tem criptógamos. Então, olha só o tanto de coisa que tem para fazer. Né? Tem as briófitas, tem algas, tem samambaias. Então, tem um monte de coisa para fazer. Entendeu? Então, aí você vai ter que escolher uma dessas coisas. Vamos supor que você escolheu ecologia vegetal. Só um exemplo. Eu quero trabalhar ecologia vegetal. Então, você pode começar a ler os artigos que foram publicados de ecologia vegetal, pode até ser que você comece, né? Pode lendo esses artigos. Mas um problema que eu tenho visto, pessoal, é que o pessoal lê os artigos e não entende muita coisa. Por quê? Porque não sei se vocês lembraram da aula de hipótese, mas as hipóteses podem surgir de um contexto teórico, e geralmente acontece isso, né? Aí quando o autor coloca a hipótese, a pessoa não sabe a teoria de sucessão ecológica. A pessoa nunca leu a teoria de sucessão ecológica. Então, você pode ler os artigos, mas veja qual é a teoria que está sendo abordada no artigo e vá no livro de ecologia ler. Tá? Complemente o estudo lendo o livro. Por que é importante ler livros? Porque os livros eles trazem os conceitos ecológicos. E o conceito ecológico ele pode ser aplicado em qualquer área. Ele pode ser aplicado na botânica, na zoologia, na etno, certo? Então, entender o conceito é importante antes de você começar. Você pode fazer os dois juntamente, mas se você apresentar lendo um trabalho sobre sucessão ecológica, busque na literatura, nos livros, né? E vai ler a teoria sobre sucessão ecológica. Se você está trabalhando, por exemplo, sobre nicho ecológico, vai ler na literatura sobre nicho ecológico. Se você está trabalhando com competição, vai no livro de ecologia ler sobre competição, para você entender mais o que está sendo discutido ali, certo? Uma coisa que é importante também, se você tiver a oportunidade, você definiu sua área, se você encontrou um professor que está indo para campo, vá lá com ele, porque às vezes uma coisa que observem, você está mais na leitura, lendo os artigos. Por que você não vai para campo uma vez com ele, se ele te permitir, né, se ele tiver condição de te levar, para ver como que é um trabalho desse no campo? Eu estou falando isso, gente, porque já aconteceu várias vezes de aluno chegar para mim assim, não, professor, é isso que eu quero, que não sei o que eu não sei como que eu não fiz isso na minha vida ainda até hoje, eu não sei, agora que eu encontrei o sentido da minha vida. Tá, levo para campo. Vai uma vez, nunca mais volta. Nunca mais volta, porque você levantar cedo, né? Aí 7 horas da manhã você já está lá no meio do mato, coletando, sol quente. Aí às vezes não dá para almoçar porque fica longe, aí você tem que comer um lanche ali. Aí chega em casa cansado, cheio de suor, queimado de sol, carrapato, muitas vezes acontece isso, né? O pessoal vai uma vez e não volta mais. Então por isso que é importante ir, porque a visão que a televisão passa é daquele Richard, né? Então, não é bem assim, né? A gente trabalha bastante no meio do mato. Então, é importante, às vezes, você ir para ver como é um trabalho de campo, né? Então, dê essa oportunidade também. Outra coisa que acontece muito, que a gente vai, que os alunos têm pouco hábito de fazer, é assistir bancas. Assistir bancas é muito bom, gente. Por quê? Cada TCC é uma pesquisa e é uma aula que é dada ali para você, de como fazer uma pesquisa. Porque o aluno fala do referencial teórico, e aí depois ele vem com a hipótese, ele vem com a pergunta, o objetivo, aí a metodologia, os resultados e a discussão. Ele mostra toda a estrutura de como tem que ser um trabalho científico. Aí depois vem a banca ainda fazendo os apontamentos onde que ele poderia melhorar o trabalho dele. A banca não está lá para reprovar ninguém. A banca está lá para ajudar na melhoria do trabalho. Então são aulas que é ministradas ali e as pessoas não ficam para aprender. Vocês entenderam como que é importante assistir banca? Então assistir banca é muito bom. Não deem o direito a vocês de assistir banca. Né? Pode ser de graduação, mestrado, doutorado, de especialização. Aqui vocês tiverem a oportunidade de aprender, de assistir, assistam, porque vocês vão ver o quanto isso soma para o seu aprendizado. Às vezes apresenta cada coisa que você nunca tinha imaginado na sua vida que poderia. Isso vai acumulando, vai te deixando mais uma pessoa mais observadora, uma pessoa mais crítica, né? Então isso é importante, tá? Então
Depois que você definiu essa área, pessoal, aí você tá aí paralelo, tudo isso pode estar acontecendo tudo junto ao mesmo tempo, tá, pessoal? Você pode estar aí visitando um laboratório, você pode estar fazendo PIBIC, você pode estar se tornando mais observador, você está se tornando mais crítico, e aí, paralelo a isso, você já definiu uma área que você quer trabalhar, né? E você está lá trabalhando no laboratório, vai ter uma banca aí, você pode largar lá seu estágio e lá ver a apresentação de banca, isso é muito comum dentro da academia fazer isso, né? Você está assistindo, não está num horário vago, vai lá assistir uma banca de TCC, ou de especialização, ou de mestrado, caso na sua instituição tenha, né? Então observem, né, que assistir essas bancas são muito bom. Então, depois que você fez isso, já tem o seu tema definido, aí você passou por todo esse crivo e realmente é a ecologia que você quer, vamos supor que você dentro da ecologia, você vai trabalhar com a ecologia da restauração. E aí você vai trabalhar com banco de semente. Busque lá na literatura o que é uma semente, quais são as formas de germinação, dormência. Olha só que legal, pessoal. O que é endosperma, como a semente é formada, como que ela é dispersa. Né? Olha só o tanto de coisa que você precisa saber. Né? Isso está nos livros. Né? Porque quando você pega nos artigos, eles já vão tratando como que você já soubesse isso. Por isso que é importante voltar no livro e ler. Tá, pessoal? Volte no livro de fisiologia vegetal, tem todas essas coisas. Tá? Que eu estou falando para vocês. Bom, aí depois você faz um levantamento, agora eu vou fazer um levantamento dos trabalhos que foram publicados com banco de semente. Aí você vai pode pegar até um artigo mais recente, se você observar, ele vai começar a citar trabalho de 1975, 65, 62. Aí o que você tem que fazer? Ler esses trabalhos antigos, para saber como que eram os primeiros trabalhos, como que eles foram evoluindo e como que ele é atualmente, para você não começar a fazer trabalho igual da década de 80. Aí você vai fazer um trabalho igual da década de 80, aí você vai, quando vai para a banca vai te criticar e você vai achar ruim. Por quê? O que eles estão te falando? Não é que eles estão falando que seu trabalho é ruim, eles estão falando, não, isso que você está fazendo já foi feito. Né? Isso era feito lá na década de 80, hoje não é mais feito isso. A gente quer saber isso, isso e isso. Certo, pessoal? Eu quero saber o que você vai trazer de novidade no seu trabalho. E para saber se você já não está aquela coisa chovendo no molhado, você tem que ler os trabalhos antigos. E é muito comum também, pessoal, os alunos falando assim, eu quero fazer um trabalho igual esse. Aí eu falo, mas se já não foi feito, para que você quer fazer igual? Entendeu? Então a ideia de ler os trabalhos, dos mais antigos para os mais recentes, é para você ter essa noção do que já foi feito e se realmente precisa fazer. Ou se você pode, por exemplo, às vezes foi feito estudo de banco de semente lá para o sul, mas talvez não foi feito aqui para o Nordeste. Então, já foi feito trabalho, mas aqui não tem estudo. Como que é porque as condições climáticas de sul é totalmente diferente que do Nordeste. Valeria a pena fazer um estudo assim? Valeria, entendeu? Então, observe, existem lacunas, e essas lacunas, óbvio que tem trabalho de banco de semente, tá, pessoal, aqui pro Nordeste. Só dando um exemplo, tá? Uma coisa meio hipotética para a gente poder discutir. Outra coisa que não adianta querer fugir, pessoal, é do inglês. Tem que aprender a ler inglês. Não é que eu estou sendo chato. É porque você está apoiando os Estados Unidos. Tem um pessoal que é louco, né? Que vem com esse discurso. Tem nada a ver, tá, pessoal? Nada a ver. A questão de ler inglês é porque a maioria dos artigos, eles são publicados em inglês. Porque se a gente for olhar quantos países falam inglês e quantos falam português, você já tem a resposta. Se o conhecimento científico é universal, você vai querer que um maior número de pessoas acessem esse conhecimento. Como que eles vão acessar esse conhecimento? Fale para mim, lendo português ou lendo inglês, que é uma língua que grande parte das pessoas sabem ler. Se você lê, por exemplo, você acha que um alemão, ele vai aprender a ler português para ler seu artigo? Só se você, assim, for uma coisa que ninguém fez, você é o cara, né? Mas, agora, se tiver inglês, ele vai ler, porque os cientistas alemães, eles sabem ler português. Os franceses também sabem ler inglês. Os austríacos sabem ler inglês. Né, os holandeses sabem ler inglês. Então, isso aí, os africanos sabem ler inglês. Né, então, a maioria dos cientistas sabem ler inglês. Então, se você quer tornar o seu trabalho universal, a língua que você publica é importante. E se você pega os trabalhos internacionais, pessoal, não é porque eles são... por que eles são melhores, na verdade, do que os que são publicados geralmente em língua materna, né, que nem o português? É porque eles passam por um maior crivo. Nas revistas internacionais, elas querem saber assim, aquilo que eu acabei de falar. No passado fazia isso, hoje faz isso, e o que você está trazendo de novidade?
Então, revista científica internacional, ela só vai publicar um trabalho se ele estiver trazendo uma novidade científica. Se não estiver trazendo uma novidade científica, eles não vão publicar. As revistas brasileiras acabam muitas vezes publicando coisas muito locais, porque não se tem informação, mas aquela informação local, por exemplo, uma lista florística para um lugar que ainda não foi feito um levantamento, para um local que não foi feito um levantamento. Às vezes a revista publica porque não tem essa informação, mas a revista internacional vai te falar bem assim, olha, essa informação publica aí no seu país. Aqui não, aqui nós queremos saber qual que é a novidade que você está trazendo, certo? Dentro de um contexto universal, certo? Então, não adianta ficar com preguiça de ler em inglês. Outra coisa que não adianta você ficar, pessoal, não fique nervoso com o seu orientador. Tem gente que bota a questão de ficar botando culpa no orientador. Meu orientador é ruim. Meu orientador não tem tempo para mim. Aí fica com esse chororô. Não, pessoal, o seu orientador ele não orienta só você. Geralmente, vocês têm que entender que o seu orientador ele orienta você mais uma renca, né? Mais uns 10 tá ali junto. Ele tem que preparar a aula, ele orienta a PIBIC, ele participa de extensão, geralmente é de conselho, ele é de colegiado. Então ele faz um monte de coisa que talvez você não vê ali, né? E você pensa que a vida do seu orientador tem que rodar em torno de você. Por isso que eu falei, seja mais ativo. Você tem que chegar com as coisas mais prontas para o seu orientador, com as ideias mais construídas. E muitas vezes também o orientador vai te testar, né? Você vai chegar lá com por exemplo, uma introdução com 10 páginas lá. Ele vai lá e te corta e só deixa uma. Mas aquele um que sobrou tem qualidade. Aqueles 10 que ele cortou não fazia diferença. Aí você fica bravo. Então muitas vezes ele está te mostrando que, olha só, pense dessa forma. Né? Você tem potencial, você tem aqui os itens que era necessário para a introdução. E a gente dentro do Brasil é um pouco prolixo, né? Então a gente começa a redigir textos enormes, e sendo que as revistas existem textos muito curtos. Tá? Então, às vezes o orientador você vai chegar lá para mostrar uma coisa para ele, aí você chega todo empolgado, fala ele, tá, e daí? Aí você não avança. Por quê? Porque você ainda está inseguro, você não está apropriado do conceito, porque ele sabe a resposta. Ele está perguntando daí para ver se você sabe. Né? Então, vai chegar um momento que você vai saber as respostas. Né? Então, assim, pessoal, para fechar, então, a pergunta né? Sempre que precise, volte, então se torne uma pessoa observadora. Né? Seja uma pessoa curiosa, seja ativo, não tenha preguiça, tá, pessoal? Tenha calma na biologia, porque ela é uma área muito vasta, não se sinta também imprestável. Tem gente que se pensa, eu sou imprestável porque eu não aprendi. Não, o aprendizagem ele é contínuo. Quanto mais você lê, mais você vê que vai ter necessidade de aprender. Tá? Então não fique calmo, isso é normal, principalmente quando a gente está começando, essa sensação que a gente não sabe nada. Né? Obviamente que a gente sempre vai estar aprendendo, mas a gente vai vendo que a gente vai aprendendo uma coisinha aqui, outra ali, e isso vai aumentando ao longo do tempo. Se permita conhecer outras disciplinas, não se apaixone pela primeira e se agarre a ela. Visite os laboratórios, faça estágio, faça monitoria. Se possível, faça PIBIC, certo, pessoal? Depois que você escolher uma área, não fique só preso aos artigos, voltem no livro para ler os conceitos também, porque às vezes fica difícil entender uma coisa que está sendo feita lá, uma vez que não sabe o conceito. Assista as bancas de TCC, porque todas são aulas maravilhosas, né? Sempre estão trazendo coisas novas para a gente, tá? Faça um levantamento bibliográfico interessante da área de seu estudo. E vocês vão começar a observar então, pessoal, que respeite seu orientador. Por mais que você pense que ele tá sendo maldoso com você, ele não está sendo maldoso com você. Depois que você entender todo o processo, você vai ver que ele foi uma pessoa que realmente estava preocupado contigo, tá? Então, pessoal, aí vocês vão ver que as hipóteses e as premissas, né, que são aquilo que o pesquisador acredita sobre o mundo real e da explicação do mundo real, elas vão sair espontaneamente de sua cabeça. E as explicações que são as premissas, as conclusões para essas hipóteses, elas também vão sair de forma bem natural da sua cabeça. O problema é que as pessoas querem começar pela hipótese, entendeu? Esse é o grande problema. Ele pula toda essa possibilidade de conhecimento, interação com a biologia e querem pular diretamente para a hipótese. Como que eu vou fazer uma hipótese
se eu não tenho conhecimento sobre um determinado assunto que eu estou trabalhando, se eu não tive vivência, se eu não me permitir a conhecer a biologia. Tudo bem? Então, assim, pessoal, não tem fórmula mágica. Se você perguntar para outro pesquisador, eles vão falar outras coisas. Se você perguntar para o seu orientador, eles vão falar outras coisas. Mas eu estou relatando aqui minha experiência. Talvez o que eu estou falando para você te ajude. Beleza? Então, pessoal, uma boa noite aí para vocês. Bom descanso e até sexta-feira.